fui confrontado há bem pouco tempo, através da minha leitura na imprensa, de factos nada condizentes com aquilo que realmente é a realidade da gestão das termas de São Pedro Sul. Estes factos foram publicados em alguns órgãos de comunicação social, foram naturalmente lidos e interpretados, por quem os leu, naturalmente, de formas não corretas ou não condizentes com aquilo que é a realidade. E é esse o meu objetivo, de clarificar tudo isso. Por outro lado, essas afirmações insinuosas, especulativas, caluniosas, inclusivamente, proferidas na última reunião, da Câmara Municipal, Assembleia essa que foi pública e à qual eu não pude estar presente, foram divulgadas e, naturalmente, foram ditas nessa reunião de uma forma não condizente com aquilo que é a postura de qualquer indivíduo que se considera social-democrata como eu. As afirmações foram estas, e eu vou de uma forma muito rápida dizer quais foram. O administrador Fernando Aido, eu próprio, utilizou o meio de ganhar dinheiro, e o dinheiro era utilizando quilómetros, em deslocações a alguns eventos que eram necessários realizar e nos quais era necessária a nossa presença como membros do Conselho de Administração, e esses quilómetros são uma irregularidade. Eu quero clarificar que os quilómetros utilizados em 2014 foram para um evento em Lisboa, na BTL, e outro evento em Ourense. A utilização de viatura própria, e porque eu repito, não tenho, e já foi dito várias vezes, não tenho qualquer tipo de remuneração, faço tudo o que tenho feito até ao momento com paixão pela marca Termas de São Pedro Sul, e esses quilómetros foram realizados imbuídos desse mesmo espírito. Esses quilómetros foram realizados e, em termos formais, em termos administrativos, foi considerada a deslocação de Lisboa para os locais, porque assim o obriga a legislação. Nós, suportados por um parecer da CCDR, deveremos utilizar, ou eu pessoalmente, porque tenho o meu domicílio fiscal em Lisboa e profissional também, devemos utilizar a ponto de partida, a sede social da empresa municipal e não o nosso domicílio. Só por esse motivo foi feito dessa forma. Relativamente à deslocação a Ourense em viatura própria, e que o Sr. Vereador Adriano Azevedo diz que foram utilizadas 2 viaturas próprias, é realmente verdade. E porquê 2 viaturas próprias? A viatura que faz parte do parque de viaturas da Termalistur estava ocupada com outros elementos. Por sua vez, eu tive que me deslocar na minha viatura, o Presidente do Conselho de Administração noutra viatura, porque eu próprio tinha que desenvolver a minha atividade profissional, à margem desta atividade profissional, para outro local. E isso poderia acarretar ainda mais prejuízo. Eu vou frisar ao Sr. Deputado Adriano Azevedo que nunca me aproveitei na minha vida de qualquer cargo que exerci de natureza pública, nem de qualquer outra natureza. Portanto, quero clarificar junto de todos os presentes e para que se saiba que essa insinuação é caluniosa, insinuosa e pretendo que, a partir deste momento, todas essas insinuações, se as fizer, faça como eu estou fazendo, olhos nos olhos. Isso é que é próprio de um social-democrata. Relativamente àquilo que é mais importante do que tudo isto, porque eu considero isto apenas uma mesquinhice, e já agora, para terminar, também sobre este tema, sobre esta matéria, direi que passaram-se 32 meses, repito, da nossa gestão, e não sei porquê, foi utilizada esta temporalidade agora pelos elementos que estão sentados naquele canto desta sala, foi utilizada agora uma fiscalização, pode-se apelidar assim, da nossa gestão. A nossa gestão já perdura há 32 meses. E durante esses 32 meses, sem ser fastidioso, posso dizer que, em termos de resultados, invertemos aquilo que era o resultado do exercício daquela empresa, ou desta empresa, melhor dizendo, conseguimos invertê-lo e conseguimos, durante 2 exercícios consecutivos,
apresentar resultados líquidos depois de impostos positivos. Por outro lado, conseguimos atrair mais acuístas. E isso está aprovado realmente naquilo que já foi aqui aflorado. Houve mais dormidas, a fonte, como sabem, é o Turismo Centro de Portugal, houve mais dormidas, é realmente uma realidade e já foi também aqui referido, que essas dormidas reportam-se a acuístas que permanecem menos tempo, e se estão menos tempo, não aderiram naturalmente ao turismo clássico, não fazem os tratamentos em termos médios de 14 dias, mas apenas ficam circunscritos a uma visita ao nosso município, não ficam limitados às termas e usufruem daquilo que é o bom, que são as águas, embora num espaço temporal mais curto. De qualquer das formas, ainda voltando à nossa gestão e aos resultados de uma forma sumária, para não ser maçador, e muito mais a esta hora já, posso dizer que isto que disse é realmente uma realidade, que não pode ser contestada. Agora, avançando para aquilo que realmente me desgostou também das intervenções feitas pelos indivíduos do PSD nesta Câmara. Uma delas, e que me chocou, repito, chocou-me francamente, como homem e como profissional. Como homem e como profissional. Eu trabalho há 35 anos, já exerci as mais diversas atividades profissionais. E não posso admitir que uma vereadora deste município, concretamente a vereadora Catarina Rodrigues, tenha manifestado de uma forma muito duvidosa, ou, neste caso, caluniosa, que a minha intervenção na negociação que decorreu nos últimos meses entre a Termalistur, que eu represento, sem qualquer tipo de remuneração, repito, sem qualquer tipo de remuneração, apenas porque aceitei o desafio do município para o fazer, disponibilizando o meu tempo e disponibilizando a minha humilde experiência, os meus humildes e limitados conhecimentos de, neste caso concreto, de negociação com a distribuição moderna. Queria dizer que a vereadora Catarina Rodrigues disse, num tom ofensivo, que eu considero ofensivo, que existem contornos que deveriam ser esclarecidos da minha ligação com o Jerónimo Martins. Eu vou explicar de uma forma muito pragmática e muito rigorosa. Primeiro ponto, Fernando Aido teve um vínculo contratual como trabalhador do Pingo Doce, a empresa que, como sabem, pertence ao grupo Jerónimo Martins, há 28 anos, meus senhores. Há 28 anos. Depois disso, ingressei, e com vínculo igual como trabalhador, em empresas produtoras deste país, representando marcas nacionais e internacionais, e negociei inúmeras vezes com o Pingo Doce e com outras cadeias, celebrando dezenas de contratos e apaixonadamente, mas com remuneração, subscrevendo aquilo que me era transmitido em termos de parâmetros e materializando em termos de concretização dos contratos gerais de fornecimento. Esses CCGFs foram celebrados com honestidade, com essa honestidade com que utilizei ao longo dos 30 anos em que o fiz, representando várias empresas deste país, e com a mesma honestidade e com a mesma paixão, com o mesmo afinco, com a mesma determinação que o fiz quando celebrei, não só eu, mas também como outorgante, o Presidente do Conselho de Administração, com o Jerónimo Martins. Vamos agora falar deste contrato. Quando me pedem os contornos deste contrato, eu responderei de outra forma. Eu acho que seria mais salutar pedir a cronologia, a tramitação de todo este contrato. E eu começo por relatar como tudo isto aconteceu. Primeira etapa, os produtos já existiam, porque se não existissem os produtos, não podíamos ir apresentar os produtos. Primeira etapa, o Sr. Presidente do Executivo, numa abordagem de cariz institucional, falou
de uma coisa que é importante. Termas de São Pedro Sul e, consequentemente, Aqua Termas de São Pedro Sul. Esta foi a primeira abordagem de cariz institucional. Seguiu-se uma segunda etapa. E essa etapa era da nossa responsabilidade, Conselho de Administração da Termalistur. Foi abordar a área comercial da cadeia Pingo Doce e fazer aquilo que qualquer representante de uma empresa produtora e fornecedora faz. Apresentar o portfólio de produtos que pretende referenciar e, fase seguinte, avaliação por parte da empresa com quem negociamos, da qualidade e do interesse de comercializar esses produtos. É evidente que não vou esconder que o que aconteceu, e para benefício da nossa marca, foi o casamento perfeito entre valor de portucalidade que encerra e que enferma a marca Termas de São Pedro Sul e a intencionalidade bem firme de todas as cadeias portuguesas, nomeadamente o Pingo Doce, em aderirem a produtos que venham a comercializar que tenham esses mesmos valores. Esta foi uma mais-valia e esta mais-valia foi aproveitada pelo Presidente do nosso município, que nós, como homens de terreno, depois materializámos e demos sequência. Essa sequência, seguindo toda esta cronologia, aconteceu e demorou algum tempo. Demorou mais tempo do que eu pessoalmente gostaria que acontecesse. Mas veio a concretizar-se num contrato. Nesse contrato, posso dizer-vos que existe um anexo que é exclusivamente isto: Código de Conduta e de Ética do Fornecedor. O que é que este código tem inscrito nas várias cláusulas? Qualquer parceiro, qualquer fornecedor, naturalmente não deve divulgar o conteúdo ou o clausulado desse contrato. Posso-vos dizer que as negociações com a distribuição moderna, e posso dizer com o meu conhecimento, da minha experiência, da minha área de atividade em termos empíricos, posso-vos dizer que o clausulado é normalmente o mesmo. É evidente que diferem alguns valores, nomeadamente em termos de percentagens, na área do rapel, na área do desconto comercial, na área do desconto financeiro. É lógico, sim. Agora, não creio que alguém duvide do nosso interesse em conseguirmos um contrato o mais vantajoso possível para as nossas termas de São Pedro Sul. Julgo que ninguém duvida. Mas pasme-se que, depois desse nosso esforço feito, repito, com paixão e sem remuneração, 3 indivíduos que estão aqui presentes ficam irritados, ficam aborrecidos e dizem: mas porquê, e está escrito aqui, questionada a Termalistur a propósito da comercialização nacional dos produtos Aqua Termas de São Pedro Sul. Meus senhores, eu gostaria que aqueles elementos, e peço-lhes, aliás, antes de lhe pedir, vou-vos dizer uma coisa que estou a sentir. Não quero que me peçam desculpa, como já foi aqui nesta reunião feito por algumas pessoas. Algumas acederam, outras não, mas é normal na convivência. Eu, depois do que disse, perdoo, como bom católico, todas estas insinuações maldosas que fizeram. E posso-vos dizer que peço-vos outra coisa. E já vos tinha transmitido em termos informais. Adiram à nossa luta, luta no bom sentido. E digo-vos, em vez de terem essa atitude comportamental de espanto por estarmos nas várias lojas Bem-Estar, como sabem, é um departamento dentro das lojas Pingo Doce, e neste caso vou-vos dar a indicação, porque isso é possível dizê-lo e devemos dizê-lo, estamos em 17 lojas, desde Rio Tinto, passando por Valongo, passando Santa Maria da Feira, Lisboa, julgo que não vou enunciá-las todas, também não as sei todas de cabeça. Por outro lado, ainda voltando ao Código de Ética, que consta como anexo desse contrato, julgo que se nós, Conselho de Administração da Termalistur, conseguiu namorar
entre aspas, e casar-se com um parceiro que consideramos bom, julgo também que será de muito mau tom e poderei apelidar de maus filhos da terra se aqueles 3 senhores não aderirem ao meu pedido e quiserem utilizar, como já manifestaram, o contrato celebrado para o divulgar. Se o fizerem, a responsabilidade social e a responsabilidade é inteiramente vossa. Agora, naturalmente, no âmbito das vossas competências, devem e podem visualizar o contrato, tirar as notas que quiserem e fazerem outra coisa. É isso que eu vos peço. Por que é que não nos dão força para conseguirmos entrar noutras cadeias? Acho que é isso, é essa atitude construtiva que eu vos peço, que o Conselho de Administração vos pede. Sejam construtivos, não destruam. Julgo que respondi à tal dúvida, não é insinuação, porque eu já a perdoei, já não posso utilizar essa palavra. Essa dúvida dos contornos, julgo que fui claro, mas se não o fui, e se o Sr. Presidente da Assembleia Municipal me permitir, e se tiverem essas dúvidas, eu tentarei esclarecer. De qualquer das formas, a minha intervenção, julgo que já estou a atingir os 5 minutos. Já passei, peço desculpa. O entusiasmo, a paixão de tudo isto levou-me a isso. Peço imensa desculpa à mesa e estou receptivo, se realmente a mesa o entender, responder ou esclarecer algo mais. Agora, deixo um apelo final. Sejam construtivos e colaborem connosco para bem daquilo que eu comecei por dizer nesta minha alocução. O mais importante é marca 2 pontos, Termas de São Pedro Sul. Muito obrigado. Isto é o seguinte, ninguém aqui, penso eu, gosta mais das Termas de São Pedro Sul do que eu próprio, quando muito igual. E não é o doutor Aide que vem para aqui dar-me lições sobre o gostar da terra. Eu gosto da terra e vivo cá, não fugi dela, vivo cá. Há outros que fogem, podem ser pelas razões mais diversas, mas não vivem cá. E dizer por dizer, todos nós dizemos. O Sr. Dr. Fernando Aide veio para aqui aproveitar um expediente enquanto elemento do Conselho de Administração da Termolustura e não enquanto elemento do público. E eu só tenho a dizer o seguinte, tudo aquilo que nós dissemos e mantemos é uma questão política. Nós não queremos questionar o Sr. Dr. Fernando Aide, o Dr. Vítor Leal, seja quem for que esteja no Conselho de Administração. Nós pedimos responsabilidades a quem vos nomeou. E quem vos nomeou foi o Executivo Municipal presidido pelo Sr. Vítor Figueiredo. É perante o Executivo Municipal que todas as explicações vão ter que ser dadas. E estão a ser dadas muito devagar. A gente percebe porquê. E nós não fazemos insinuações, nós não fazemos acusações, nós constatamos factos. Se há alguém que vai avaliar a natureza válida, jurídica desses factos, não vamos ser nós. Nós apenas vamos apurar factos políticos e pedir responsabilidade a quem de direito. O senhor pode vir para aí com a maior pregação do mundo, muito emocionado, muito incomodado. Acho que o senhor está demasiadamente incomodado, mostrou isso aqui, por alguma coisa é. Não é por gostar tanto ou mais das termas do que nós, é porque efetivamente há situações que estão por esclarecer. E nós só queremos a verdade. O senhor deve perceber e deve saber o que é a accountability. Isso exige uma transparência clara naquilo que é a gestão pública de qualquer serviço de uma entidade municipal, de uma Câmara Municipal. E essa accountability não está devidamente apurada, porque se estivesse, os senhores tinham-nos entregue os documentos a tempo e horas. Nunca nos entregaram os documentos a tempo e horas. Continuamos a aguardar os documentos via Câmara Municipal, muitos deles pedidos há meio ano. E há documentos que nós quisemos consultar e tirar cópias na passada sexta-feira, digo aqui claramente, e foi-nos recusada essa fotocópia, mas vão ter que dar essa fotocópia. E fica também já aqui para conhecimento de todos vós. Hoje mesmo entreguei um mail ao Sr. Presidente da Câmara para nos facultar a ida às termas hoje e amanhã, a qualquer hora, para nós, in loco, visitarmos, visualizarmos todos os documentos e tirar cópias dos mesmos. Porque não foi permitido na passada sexta-feira. E mais, fica também aqui já esta denúncia clara que há documentos que não estavam na posse, não existiam, e eu quero saber isto em pormenor. Eu e toda a gente, todo o Conselho, porque há documentos que são óbvios que deviam estar nos processos e foi-nos dito que não existiam. Eu não vou dizer aqui quais são eles, mas eles vão ter que existir. E, portanto, fica aqui o desafio perante o Conselho de Administração. Se quiserem, podem estar lá. Porque nós queremos, e fizemos este desafio hoje à Câmara, não, este pedido,
para, pura e simplesmente, hoje nos deslocarmos ou amanhã às termas e tirarmos cópias dos documentos que estão em causa. Não vamos aqui falar do contrato com a Pingo Doce. Ótimo, é um contrato, não sei se podia haver hipótese de ser melhor ou não. Isto não interessa, nem sequer respondo ao Conselho de Administração. Eu, enquanto vereador e os meus colegas, pedimos responsabilidade ao órgão executivo que vos nomeou. E devia ser o órgão executivo que devia estar preocupado, e eu acho que até estão preocupados, com a forma que está a ser executada a atividade da Termalistur. Porque essa responsabilidade política é que tem que ser pedida, independentemente de quem são as pessoas que lá estão. E, portanto, eu aqui já prestei esclarecimentos suficientes, usando este expediente, que eu não estava à espera, porque, efetivamente, isto tem que ser claro, tem que ser transparente, doa a quem doer. E não é com emoções desgarradas que passamos a ter razão. A razão é válida perante factos e perante evidências. E esses factos, para nós, são da responsabilidade política. É isso que nós queremos aprovar, só isso. Também é a questão da defesa da honra, vá? Se é defesa da honra, tem que lhe dar a palavra. Ora, muito bom dia a todos. Por uma questão de honra, aqui estou. O Sr. Dr. Fernando Aido merece-me toda a estima e consideração. Tive sempre o cuidado de dizer que não é uma questão pessoal, é uma questão política, como já falou e referiu o Sr. Professor Adriano. O senhor envolveu-nos os três, um grupo de 3 vereadores. E é verdade, eu assumo, nós somos 3. Agora, é preciso ver como é que as coisas são tratadas. Portanto, há uma coisa que eu não posso deixar passar em claro. O senhor, e muito bem, está por amor à camisola, a paixão pela terra, paixão pela marcação pelo Sul, e eu, enquanto fui administrador da Termalistur, utilizei precisamente os mesmos princípios. Remuneração zero, remuneração zero. Andei pelo país todo, isto é, já falei nisso várias vezes, a divulgar as termas dentro das minhas capacidades e daquilo que eu sabia, acompanhado pelo Dr. Aires, várias intervenções que foram feitas junto de IPSS e por aí além. Portanto, tenho a minha consciência completamente tranquila. Quanto à questão da fiscalização, eu fui eleito pelo São Pedrense para o Executivo Camarário. E eu nunca abdicarei do estatuto que tenho, de quando tenho dúvidas, ir perceber o que é que está a passar. Não é estar a desconfiar de ninguém, é perceber o que é que está a passar. E se eu abdicasse desse direito que eu tenho, não estava a representar convenientemente a população de São Pedro. Eu tenho que ser esclarecido. Os meus colegas, conjuntamente comigo, por acaso eu não subscrevi o documento, que não precisamos estar sempre todos a fazer a mesma coisa, pediram os documentos não foram entregues. Porquê é que os documentos não foram entregues? Quem não deve, não teme. Portanto, façam o favor de disponibilizar a informação. E depois da informação dos documentos estarem disponíveis, far-se-á uma avaliação e averiguam-se as situações. Se há dúvidas, têm que ser esclarecidas. E eu disse isso na reunião pública. É preciso esclarecer, ou para um lado ou para o outro. Agora, nós temos esse direito. E eu não abdico disso. Eu preciso de saber o que é que se está a passar. Eu posso-vos dizer uma coisa, fui confrontado com documentos, e não estou aqui a insinuar nada, rigorosamente nada, mas assisto-me o direito de ficar de pensar. Como é que foram vendidos 2 duches da Golheta no dia 31 de dezembro de 2015? O senhor Dr. Fernando Aido, há bocado falou que estiveram lá há 14 meses, ou há não sei quantos meses, na administração, e só agora... Então, eu não podia ir à procura de um documento quando ele é de 31 de dezembro de 2015. Eu não podia ir no ano passado. Como é que há showrooms no dia 24 de dezembro? Eu tenho que perceber, tenho que saber quem foi a empresa que lá esteve a fazer o showroom. Como é que há 16 showrooms durante o ano de 2015, penso eu. 2015, 2016. Então não me assisto o direito de perceber isso, de ser informado quem foram as empresas, do que é que se tratou. Até se for preciso, eu estou disponível para falar com quem? Os formandos, quem foram eles? Então, mas será que alguém me pode inibir desse direito? Nunca na vida eu abdicarei disso. E não quero pôr em causa a honestidade de ninguém. Tenho o direito a ser informado para ficar esclarecido e esclarecer. Ponto final. E mais uma vez, Dr. Aido, Dr. Vitor Leal,
não tenho rigorosamente nada a ver convosco enquanto cidadãos. Tenho a ver, sim senhor, com a questão política, como já disse o Sr. Professor Adriano, de quem vos nomeou. Eu tenho que perceber as coisas, e aí não há hipótese, já estou como dizia o Sr. Presidente há bocadinho. Quanto mais me picam, mais eu trabalho. E podem ter a certeza, temos aqui um grande trabalhador, mas não trabalha mais do que eu. Obrigado. Muito bom dia. Na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, cumprimento todos os presentes. Vamos pôr um pouco de serenidade aqui nesta discussão, penso eu que é necessária. E, tanto mais que há aqui pessoas com quem eu já trabalhei, com muito estimo, e que já trabalharam comigo no passado, inclusive na Termal Istur, e acho que as termas de São Pedro Sul, acima de tudo, merecem que haja outro tipo de discussão e outro tipo de elevação da discussão que não está a acontecer neste momento. E direi que vou repartir um pouco a minha intervenção aqui, se me for possível, em três áreas, em três itens. Uma parte pessoal, uma parte tem a ver com o Conselho de Administração e outra parte que tem, ao fim e ao cabo, com algumas atividades e com algumas situações que foram aqui relatadas. No que toca à minha questão pessoal, como sabem, fiz parte de uma anterior administração e, recorrentemente, há insinuações da parte de algumas pessoas da bancada da oposição acerca da minha conduta e da minha passagem por esse Conselho de Administração. Eu tenho 45 anos, sou casado, tenho 2 filhas, tenho família e acho que, acima de tudo, se houver alguma questão forense, o Ministério Público está ali aberto, felizmente temos Ministério Público em São Pedro Sul, e, portanto, durante a minha passagem, fui constituído arguido uma vez, fui inspecionado pela PJ, eu e o Dr. António Carlos, durante muito tempo, e, como não poderia deixar de ser, os processos foram arquivados. Portanto, como não é uma questão de dissecação política, mas é questão pessoal, essas pessoas que se escondem têm a coragem de fazer as denúncias próprias, mas não por causa da norma, porque qualquer denúncia tem, quanto a mim, responsabilidades de quem é o denunciante, mas também para quem é o denunciado, e, portanto, ser constituído arguido é uma defesa para nós. E, portanto, como tal, no que toca a essas insinuações que são feitas acerca da minha pessoa, deixava esta vontade minha pessoal e esta, digamos que, vontade que fosse feita essa própria apuramento de responsabilidades no que toca ao anterior Conselho de Administração, de que fiz parte, se há alguma responsabilidade pessoal minha ou dos elementos que me acompanharam nesse mesmo Conselho de Administração. No que toca aqui à parte do atual Conselho de Administração, existe um parecer que na altura foi pedido, que nós pedimos à CCDR, que por uma lei mal feita, mal escrita, como vocês sabem, muitas leis são mal escritas, proíbe o pagamento de qualquer senha de presença aos elementos do Conselho de Administração. Todos vocês estão aqui, estão a receber uma senha de presença de 68 euros. Todos vós. Inclusive os vereadores da oposição estão aqui a receber. Nós, que querem que os Conselhos de Administração sejam constituídos por não políticos, por pessoas profissionais, querem que os administradores paguem para ser administradores. Eu tenho vencimento, sou administrador executivo, a questão não se coloca perante mim. Agora, se eu quero ter na administração colegas que sejam profissionais, não lhes posso pedir para pagarem para serem administradores. O que é uma lei totalmente injusta, totalmente fora de contexto. E, como sabem, são aqui elementos que pertenceram já a anteriores conselhos de administração, sempre foi pago essa senha de presença anteriormente. Inclusive, está aqui a doutora Esther, que sabe que até num Conselho Consultivo chegou-se a habilitar a possibilidade dos próprios elementos do Conselho Consultivo virem a receber senhas de presença. E como foi dito anteriormente, os anteriores Conselhos de Administração, anterior a este, não recebia senhas de presença, porque é proibido por lei acumular senhas de presença com vencimentos de vereadores. Mas também digo que em 2006 isso não aconteceu. Houve vereadores que ganharam senhas de presença acumulando funções na Câmara Municipal. E aí pergunto então se há legalidade nessas questões. 2.800 euros foram pagos em 2006 e aqui confesso a minha participação no pagamento. E quando estamos a falar de niquices de 1.000 e poucos euros que foram pagos em quilómetros ao Dr. Aido, que é um dos melhores entre nós, qual é a vontade? Afastar os melhores de nós do Conselho de Administração? Procurar que só fica ralé disponível para participar nestas coisas?
É esta a questão que eu levanto perante vocês enquanto responsáveis políticos. Se faz sentido este tipo de discussão? Se faz sentido uma pessoa aqui, peço desculpa estar a falar pessoalmente do Dr. Aida, porque todos vocês conhecem, uma pessoa como o Dr. Aida vai roubar a caixa de esmolas? Acho que tem que haver um mínimo de decência no que toca a este tema. E eu sei que há pessoas que estão aqui, que são pessoas com um espírito maior e sabem perfeitamente que isto não faz sentido nenhum. E é lógico que eu compreendo a indignação do Dr. Aida, quando vem para a opinião pública estas situações. E, portanto, o que eu peço é um basta nesta situação, neste lameamento, de lançar lama para cima das pessoas, que não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum. Porque quanto mais se mexe na porcaria, vai sobrar para todos. Porque ninguém é impoluto em termos de irregularidades. Uma questão são situações danosas, de vantagens próprias. Agora, situações de pequenas irregularidades ou dessas situações, todos, de certeza absoluta, que já as cometeram. E eu estou à vontade, porque tudo aquilo em que participei e fiz foi em procura da defesa das termas São Pedro Sul e procurar que as termas São Pedro Sul fossem mais além. Posso não ter conseguido, posso ter cometido algumas coisas que não são as certas, que acredito perfeitamente nisso. Mas, portanto, isto era o ponto que eu queria que ficasse bem claro. Depois foram faladas aqui em questões muito específicas. Nós hesitamos muito em vir aqui. A Assembleia Municipal é o órgão máximo fiscalizador da empresa municipal. Nunca, mas nunca nos pediu qualquer elemento. Nós sempre estivemos disponíveis a prestar todos os esclarecimentos. Quando este debate veio para a praça pública, nós dissemos que o que estava em causa era uma marca, um destino, uma empresa e que estava a ser prejudicial para o Conselho. Alertamos isto várias vezes. Colocamos ao dispor e fomos a uma reunião privada de Câmara, colocar-nos ao dispor para dar todos os esclarecimentos. Ninguém quis qualquer esclarecimento. Recusaram falar connosco. Nós coloquei à Câmara Municipal, se porventura quiserem ir, consultar processos, ver tudo à vontade. Agora não podem. Sabendo que eu na semana passada estava de férias, apareceram lá numa quinta-feira à tarde, propositadamente, sabendo que eu não estava lá, para consultar processos. Para consultar processos. Como é lógico, e peço desculpa, estou a falar. Está a falar sobre a empresa, não está a falar a nível pessoal. Como é lógico, tem que estar um administrador, que é a personagem, que é a pessoa responsável pela situação. Foram ontem ou na terça-feira, porque o convite que eu coloquei na reunião privada foi: venham lá, consultem tudo, estamos lá dispostos para dar todos os esclarecimentos. Nós somos auditados, temos ROCs, temos inspeções, temos tudo. Estão a transformar a política numa inspeção. O que é debate político passou para uma inspeção. Eu tenho aqui pedidos, pedem-me todos os recibos de vencimento, pedem todas as portagens da empresa. Temos aqui pedidos, as coisas mais cabrosas que podem parecer. Nós, neste momento, a minha diretora financeira passa o dia, se for necessário, a tirar cópias para a oposição. E eu gostava de perguntar à própria Câmara Municipal até onde vai o Estatuto da Oposição. Isto tem que ser colocado, sinceramente, à CCDR. Se o Estatuto da Oposição permite, ir tirar cópias de tudo. Quer dizer, nós temos uma administração e uma administração paralela, neste momento. E esta é a questão que se coloca. E, portanto, quando foram na terça-feira, e eu estive lá para receber os senhores vereadores, eu tive que recusar a entrega dos documentos. É lógico que tive. Porque os documentos são pedidos à Câmara Municipal. O que eu propus à Câmara Municipal, e não propus aos vereadores da oposição, propus à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, era essa minha disponibilidade para atender a Câmara Municipal. O pedido tem que ser formalizado à Câmara Municipal, informa-me, e qualquer pedido de um documento da empresa municipal tem que ser dirigido à Câmara Municipal. Eu não tenho autoridade para, por mim próprio, entregar um documento a um elemento qualquer da Câmara Municipal, sem autorização do Presidente da Câmara Municipal. E, portanto, o que eu disse foi: solicitem formalmente todos os documentos, todas as cópias, que eu entregarei pelas vias normais à Câmara Municipal. Esta é a questão. E, portanto, foram feitas aqui insinuações que não fazem sentido nenhum. Duche de jato. É lógico que nós tínhamos há 3 anos, quando chegamos, foi feitas as obras no primeiro piso do balneário. Há duches de jato que foram retirados ao meu armazém. É um ativo da empresa. Eu só venho do ativo quando preciso dele.
Se eu vou analisando as contas e vejo que nas contas de 2015 necessito faturar, porque não tenho faturação necessária, vendo. Se eu não necessitar, não o vendia. Onde é que está a diferença do 31/12? Estão a ver aqui o 31/12, onde vai levar a insinuação. É lógico que foi no 31/12. Foi quando eu percebi que precisava de faturar mais, que não tinha faturação suficiente. E, portanto, são este tipo de insinuações que nos leva a pôr em causa o nosso trabalho e a nossa honestidade, que não são corretos quanto a mim. E termino como comecei, com um apelo. O que está em causa é demasiado importante. As Termas São Pedro Sul, a Termalistur, é o motor deste Conselho. Nós, bem ou mal, nos últimos anos, conseguimos inverter a situação. Com os hoteleiros, com a Câmara Municipal, com todos. E o apelo que eu faço é para vós, como disse o Dr. Aires, vocês próprios participarem nesta luta. Nós não queremos estar na política, nós queremos estar à parte da política. Eu já fui político, saí da política. Portanto, quando estão a falar de Termalistur, Termas São Pedro Sul, estão a prejudicar o Conselho. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Município, Srs. Vereadores, deputados, Comunicação Social. Eu fiquei estupefacta com a reação emotiva do Dr. Varanda do Aido, porque o senhor, isto há sempre na psicologia aquela parte que explica entre aquilo que se ouve e aquilo que se compreende, vai uma distância. E, portanto, eu aconselho a ouvir novamente aquilo que eu disse. E, senhor, se tiver alguma dúvida sobre aquilo que eu disse, não foi interpretado corretamente por parte do doutor, terei todo o gosto em explicar pessoalmente, ou até numa reunião pública, se quiser. Mas aquilo que nós estamos a falar é em termos políticos. E a responsabilidade em termos políticos. O senhor não gosta das termas tanto ou mais do que qualquer um de nós que estamos aqui presentes. E, de facto, a nossa preocupação é essa mesmo. E quando eu falei sobre o contrato da Pingo Doce ou da Jerónimo Martins com a Termalistur, foi tão somente na clarificação, uma vez que um dos elementos ou trabalhou na Jerónimo Martins. Eu penso que o senhor teve a reação oposta. Devia ter tido a reação, ainda bem que se coloca isso, porque assim não há dúvidas. Essa era a reação correta, era aquela que eu teria tido, e não estão a duvidar de mim, estão a colocar a minha honestidade em causa. Não foi nada disso que se disse, até porque eu não conheço o senhor, pessoalmente conheci nesse dia. Não tenho nada, nem faria sentido, nem é de bom tom, nem é de bom senso sequer. A questão é uma questão política e, para bem do Conselho e do Município, ser clarificada, tão simples quanto isso. E mais, se bem que me lembro, e às vezes até sou esquecida, eu disse, vamos, é assim, a nível nacional, com outras entidades e até a nível internacional, porque não? Há muitos meios, quer a nível da internet, quer a nível de parcerias, com a geminação de Villeneuve-le-Roi, por exemplo, etc, etc. Pode-se fazer muita coisa. Mas, sobre este caso, eu só queria aproveitar, da sua parte, eu acho que estamos esclarecidos e apaziguados. Relativamente ao doutor Vítor Leal, peço desculpa. Nós pedimos documentos. Como já sabem, já foi aqui repetido, há mais de 6 meses, alguns deles, e não vieram. O senhor escuda-se aqui no município, no executivo, e isso preocupa-me, confesso que me preocupa, porque se eu estivesse neste lado, eu estaria preocupada. Então, se há dúvidas, deixem-nos consultar, deixem-nos tirar cópias, deem-lhes os documentos. Mas o que nós tivemos foi a resposta contrária. Não dão os documentos, não nos deixam tirar cópias e ainda impedem. Hoje, às 8h30, tivemos o cuidado de enviar um mail ao município para nos darem a possibilidade de nos dirigirmos hoje mesmo ou amanhã, a qualquer hora que os senhores entendam correto para vós, para podermos consultar e tirar cópias. E eu gostava de saber se podemos ir hoje consultar, tirar cópias no local. É esta a pergunta que eu quero saber e quero ter resposta. Muito obrigado. Espera. Ó, senhora vereadora, é claro que hoje não vai poder ir,
porque o Presidente de Câmara está aqui, o Presidente de Câmara, para despachar o requerimento que vocês deram entrada, não está no computador para poder despachar. Mal acaba esta reunião, vou diretamente para Lisboa, só venho amanhã de Lisboa, só quando vier de Lisboa, e à hora que vier de Lisboa, é que eu vou despachar os documentos que tiver no meu computador, de forma que a resposta já tem. Pronto. Pronto, vá lá. Espera aí. Oh, senhora... Desculpem lá. Vocês andam aqui a falar em medo, mas alguém tem medo de vocês de alguma coisa? Oh, homem, se há coisas que eu nunca tive na vida, foi medo fosse do que fosse. Seja como for, quem lhe vai dar a resposta vai ser o Conselho de Administração. E se vocês deram entrada hoje de um documento aqui, o senhor sabe perfeitamente que os documentos nesta casa, primeiro que cheguem ao destino, demoram dias. Vocês não podem ter entregue um documento às 8h30, quando eu aqui estou na reunião às 9 horas ou às 9h30, e querem que eu vá despachar um documento quando eu estou numa reunião. Pois ando com o iPad, mas não estou a despachar coisas da Câmara Municipal, porque eu aqui não tenho acesso a despachar coisas da Câmara Municipal. Vá lá. Eu fui confrontado com uma situação, dar a palavra ao público e de ter intervenções, digamos, não são gerais, não são as coisas gerais que nós temos em conta. Portanto, isto para mim foi a primeira vez que aconteceu. Já agora, não sei se aconteceu no seu tempo, e do Fernando Aires, que eu também soube agora que era presidente, já foi presidente da Assembleia. Pronto, pai, e portanto esta também há de ter solução, Evidentemente que há de ter solução. Era sobre isto, né, que ia falar. Vá. É apenas uma questão muito breve. Eu percebo o expediente que foi aqui utilizado pelos elementos do Conselho de Administração da Termalistur para poderem intervir nesta Assembleia enquanto elementos do público. Percebo também a reação dos senhores deputados da oposição de defenderem a sua honra. Acho que este assunto, e aqui comungo das palavras já preferidas, quer pelo Dr. Aido, quer pelo Dr. Vítor Leal, o assunto é muito importante para todo o Conselho, o que está em causa é mesmo demasiado importante. Isto merece um debate aprofundado e, nesta situação, acho que não é nestas condições porque os tempos são limitados, porque as pessoas não estão preparadas, não é um ambiente próprio para se levar a cabo uma discussão sobre a Termalistur. E, portanto, o que me parece é que esta discussão sobre a temática da Termalistur, para ser séria e aprofundada e para poder, deve ser, de facto, agendada num ponto de ordem específico para isto, e não utilizando este subterfúgio, porque, no fundo, fica muita coisa no ar e não há nada que possa depois ser levado a cabo. Não, é só para me congratular com esta proposta que a doutora Esther Vargas traz, porque nós também comungamos desta preocupação. E acho que é fora de tempo estar, porque nenhum de nós está preparado para isto, e é um assunto que nos ultrapassa completamente. Certamente que os eleitos do Executivo estarão por dentro destas questões, certamente que a Administração de Termalistur também está, mas nós não estamos. E, portanto, será bom que haja um outro momento onde possamos tratar da questão. Eu não posso deixar de falar nisso sem voltar à questão das termas, por uma questão da Termalistur, sobretudo, por isto. Eu percebi a intervenção um pouco até emocionada dos administradores da Termalistur, tanto o Dr. Fernando Aido, uma pessoa que eu considero bastante, e também considero muito o Dr. Vítor Leal. E isto revela que nós, no passado, tínhamos razão quando decidimos não trazer o Conselho de Administração aqui para uma discussão. E porque isto acontece, e aconteceu isto, e prestamos aqui todos um mau serviço à Termalistur e ao Conselho, com esta discussão. Muito mau serviço. E há um culpado nisto, meus senhores, e o culpado é o Presidente da Câmara, quer ele queira, quer não. Porque não conseguiu fazer a defesa política dos seus administradores. Aquilo que aqui se passou, eles tiveram que vir aqui a uma Assembleia, gerou-se aqui uma discussão que acho que é uma discussão até que não devia ser. O facto deles virem expor pessoalmente os seus estados de alma, fizeram meio, eu também fazia o mesmo. Quem não se sente não é filho de boa gente. Agora, criou-se aqui uma discussão
é uma discussão, eu diria, uma discussão quase que desigual. Até porque as pessoas que vieram aqui intervir, tanto o Dr. Vítor Leal como o Dr. Fernando Aido, não estão no mesmo pé de igualdade que nós. Eles não têm o direito do contraditório. Nós aqui temos o uso da palavra por direito próprio, eles não. Eles estão aqui numa condição muito debilitada. O Dr. Vítor Leal disse que a oposição aqui fez algumas considerações com a oposição. Eu acho que ele tem algum problema com a oposição, porque já no passado a oposição quis trazê-lo aqui para uma discussão. No passado a oposição era desse lado. Agora a oposição é deste lado. O problema de, no passado, nós termos recusado a vinda da Termalistura aqui a uma discussão desta, pública, foi justamente para evitar aquilo que aqui se passou. Mas, na altura, tínhamos um Presidente da Câmara que fazia a defesa política dos seus administradores. Nunca tiveram essa necessidade. Agora não temos. Eles tiveram que vir aqui fazer a sua defesa. Eles são técnicos e respondem tecnicamente pela administração das termas. E, pelo que eu sei, o currículo de um de outro é excelente. Portanto, são pessoas que nos merecem a consideração, a mim, consideração pessoal, e consideração técnica de todos nós. Mas isto podia ter sido evitado. Eles terem que vir aqui fazer a sua defesa pessoal, isto devia ter sido evitado. Isto não foi bom para ninguém. E a culpa, naturalmente, que não é deles, porque eu, no lugar deles, faria o mesmo. A culpa é de quem não conseguiu defendê-los. Isto foi um mau serviço que nós prestamos. Eu tenho tido aqui muito cuidado quando falamos de Termalistur, mesmo nas contas, pronto, fazer as minhas críticas, é evidente, dentro daquilo que eu sei, que conheço, mas sempre com este cuidado, tendo sempre em conta que a Termalistur é a galinha dos ovos de ouro de São Pedro Sul. Portanto, e isto nem sempre é este cuidado. Nem sempre é este cuidado. Nós, refiro mais uma vez, foi um mau serviço que aqui se prestou. Só uma pequena resposta ao meu amigo e colega de bancada nesta Assembleia, Mário, já que trouxe a questão da Termalistura à Alissa, para, na minha opinião, o tranquilizar, já que a defesa de viva voz que foi feita pelos dirigentes da Termalistur, a mim não me preocupa. Porque a defesa de viva voz é sempre uma defesa sentida e acho que, se às vezes não é bom mexer em determinadas feridas, a verdade é que, neste caso, aqui se fez alguma luz e se fez algum esclarecimento. Portanto, da minha parte, não fico incomodado. Eu até fico abismado com aquilo que o Mário Almeida diz, quer dizer, o Presidente da Câmara agora é culpado de tudo. Já sei que sou culpado pelos buracos que existem nas estradas, pelos cães que andam soltos. Sou responsabilizado por tudo. Agora é assim. Homem, eu queria dizer o seguinte. É que aqui não há responsabilidade política naquilo que os vereadores da oposição quiseram fazer em relação aos administradores da Termalistur. Eles foram atacados pessoalmente, porque começou-se a falar em ajudas de custo e isto. Isto aqui não há política. A política, as contas são vistas por revisores de contas e a política é, no final do ano, dar lucro ou dar prejuízo. E eles foram atacados pessoalmente, que é completamente diferente. E também, senhor deputado municipal, o que eu gostaria que o senhor viesse aqui realmente era admitir, coisa que não consegue fazer, era admitir que realmente esta Câmara Municipal e a Empresa Municipal Termalistur, em apenas 2 anos, abateu dívida à volta de 7 milhões de euros. Reconheça isso, homem, de uma vez por todas. E isto é que é o importante das contas consolidadas. O resto é ferro diverso que o senhor para aí criou. Está a perceber? Agora, eu queria ver e queria saber onde é que o senhor deputado municipal andou estes anos todos anteriores, quando esta administração, que estão ali alguns, deram prejuízos em 2 anos, de €500 mil. Onde é que o senhor andou? O senhor chamou a responsabilidade a alguém para isso mesmo? O senhor alguma vez pronunciou aqui nesta Assembleia contra esse problema que estava a acontecer? Que se nós não tivéssemos dado mão àquilo, as termas iam fechar? Se nós não tivéssemos entrado e se não tivéssemos alterado a situação, se continuasse a dar prejuízo, as termas fechavam.
com desemprego de todo o pessoal que lá trabalha, com desemprego do pessoal da hotelaria e com uma empresa fechada que depois, para recuperar, iria demorar mais de 10 anos para recuperar. Mas o senhor aí não esteve cá e alguns dos membros desta Assembleia que aqui estão hoje presentes também se calaram. Onde é que vocês andaram, meus senhores? €500 mil é muito dinheiro. E quando o senhor agora devia estar satisfeito, porque realmente estamos uma empresa municipal que está a dar lucro e conseguimos consolidar as contas, o senhor sobre isso nada diz. Fica preocupado que eu não dei cobertura política aos administradores. Eu não tenho que dar cobertura política aos administradores. Os administradores tiveram... Ó senhor Engenheiro Ribeiro, o senhor falta-lhe muita educação. Eu estou a falar, o senhor está sempre a interromper. Ó senhor Presidente, se eu puder continuar... Pode continuar, pode continuar. Eu posso lhe dizer que os administradores do Conselho de Administração estiveram aqui presentes numa reunião e os senhores vereadores da oposição disseram que eles iam ficar a falar para as paredes. O senhor não sabe disso, também não é obrigado a saber. Mas isto foi uma verdade. Isto não precisava ser aqui falado hoje. E eles hoje vieram aqui a título pessoal. Não fui eu que lhes disse para cá virem. Eles vieram aqui a título pessoal porque se sentiram ofendidos na sua dignidade. E foi isso que os fez vir aqui. Porque eles já o quiseram transmitir numa reunião privada da Câmara Municipal e os senhores vereadores da oposição recusaram-se. Diz que eles iam ficar a falar para as paredes. Fique-se com esta. O Sr. Presidente vai para aqui dizer mentiras, temos que defender a honra, como é evidente. Duas coisas muito simples para ficarem claras uma vez por todas. A mentira, tantas vezes dita, até parece que é verdade. Então, se nós pedimos uns documentos para a análise da situação da Termolistur, aguardámos pacientemente os documentos semanas, se não meses a fio. Na reunião anterior pública, pedimos os documentos por escrito, ficou tudo lavrado em ato e tudo. Na reunião privada, sem nos entregarem os documentos, e agora vou dizer aqui algo que eventualmente alguém não vai gostar, porque os documentos, a maior parte deles, vieram das termas para cima, mas foram boicotados aqui na Câmara para nos entregarem. Os documentos vieram das termas, aqui para a Câmara, antes dessa reunião privada, e não nos foram entregues. E quem disse isso foi o Sr. Presidente do Conselho de Administração. O Sr. Presidente do Conselho de Administração disse, mas eu já remeti os documentos todos à Câmara. Os senhores da Câmara ficaram com eles, não nos entregaram os documentos. E depois chamam o Conselho de Administração à socapa, este é que é o termo correto, sem ninguém estar a contar, para nós os questionarmos. E nós teríamos todo o gosto em os questionar, eventualmente. Mas para nós, a situação é política. É como diz o Mário, muito bem, quem tem que responder politicamente por quem nomeou aqueles senhores, e não está em causa questões pessoais, não está em questão também competência, eventualmente, embora a competência aqui, enfim, é um bocadinho difusa, é o Sr. Presidente da Câmara que os nomeou. Agora o Sr. Presidente da Câmara vem para aqui dizer que eles apareceram lá e nós não os questionámos. Então sonegaram-nos os documentos e estavam cá em cima. Pelo menos foi o que foi dito. Meus amigos, nós temos que ser claros, verdadeiros e sempre frontais. E eu não admito que venham para aqui dizer mentiras umas atrás das outras. Não fomos nós que trouxemos para a praça pública a discussão da Termolistur. Quem trouxe a discussão para a praça pública da Termolistur foram estes senhores, porque não nos entregaram os documentos em devida altura, que nós teríamos todo o prazer em discutir com eles algumas situações pouco claras. Exatamente para, eventualmente, não sairmos todos emboscados, particularmente as termas, desta situação. Agora, andarem aqui sempre a escudarem-se em dar os documentos, com mentiras umas atrás das outras, não assumem a responsabilidade política, porque a responsabilidade política é de quem os nomeou, são eventualmente coniventes com situações menos claras, e andam aqui agora a enganar-nos a todos. A verdade é esta. Estes senhores tinham os documentos e não nos entregaram, porque o Conselho de Administração disse naquela reunião que isto tinha remetido cá acima. Que conclusões é que nós chegamos? Eu penso que está tudo dito. E o facto de não irmos hoje ou amanhã às termas consultar os documentos, isto pode ter leituras muito complicadas. Se houvesse aqui alguma sinceridade, se houvesse aqui alguma transparência da parte do Sr. Presidente, ele só tinha que dizer hoje, faz favor de se deslocarem às termas, eu vou dar ordens ao Conselho de Administração para vos atender. Assim é que é transparência e vamos ver, e espero que não haja nada de especial, mas vamos ver se há ou não. Só isso. Muito obrigado. Bem, respondendo ao Sr. Vereador e ao Sr. Deputado Municipal, logo os dois em um, como o shampoo, eu queria lhe dizer, Sr. Vereador, e já lhe disse uma vez, se o senhor tem ideia que existem irregularidades, comunique ao Ministério Público e apresente queixa. Ponto final. Ponto final. É tão simples quanto isso. Quando existem irregularidades, comunique ao Ministério Público. E o Ministério Público lá está para averiguar. No que diz respeito
à questão da responsabilidade política. Mas qual a responsabilidade política que vocês querem? Então, se vocês vêm pedir documentos contabilísticos, o Presidente da Câmara agora, que tem uma comissão, tem um Conselho de Administração que gera Termalistur, o Presidente de Câmara agora é que tem que andar agora a ver faturas e falar sobre faturas. Era só o que faltava, Sr. Vereador. Para isso é que existe um Conselho de Administração. E é o Conselho de Administração que lhe quis mostrar os documentos que o senhor não quis vir, não quis ver e não quis discuti-los. Agora, Sr. Vereador, esteja calado. Ao menos, o senhor é professor, ao menos respeite os outros. Agora, alguma vez o Presidente de Câmara agora sabe as faturas que passam todas pela Câmara Municipal? As faturas que passam pela Termalistur? Meus senhores, estamos a falar em largas centenas de faturas todos os meses, nas duas entidades. Nem tem que saber. Para isso é que existem os vereadores, cada um com o seu pelouro, e para isso é que existe o Conselho de Administração. O senhor já esteve no Conselho de Administração, sabe que assim é. E parece que realmente andou a fazer turismo. Porque realmente o senhor parece que não percebe nada disto. O senhor está-me a pedir agora responsabilidade política. A responsabilidade política de quê? Quer que demita os administradores? Porquê? Sem fundamento. O que o senhor quer é que eu os demita. Mas porquê? Tenho motivo para os demitir? Apresente-me provas do contrário. Se o senhor me apresentar provas do contrário, poderei assumir responsabilidade política para alguma coisa. Agora, o senhor, ninguém o livre é de uma coisa e o senhor mentalize disso. O senhor esteve à frente da gestão da Termalistur e deu €500 mil de prejuízo a este município. Isto ninguém lhe tira. €500 mil em 2 anos, senhor vereador. Tem que haver seriedade nisto tudo. E há disponibilidade da nossa parte e do Conselho de Administração para, quando e onde quiserem, esclarecer tudo o que houver a esclarecer, seja de agora, seja do passado. Seja em reunião privada de Câmara, seja em reunião pública de Câmara, seja em sessão da Assembleia Municipal. Isto que fique bem claro. Relativamente à cronologia dos factos, deixarei para essa data o esclarecimento. Relativamente a um conjunto de situações que ainda não foram aqui hoje abordadas e que também poderão vir a ser abordadas, também deixarei para essa data esses esclarecimentos. Portanto, a Termalistur, em nome da seriedade e para o bem das termas, deixarei essa discussão para essa altura. E acho que todos devemos fazer isso. Até porque, e ainda mais, se quiserem, ainda acrescento mais, se quiserem a presença do revisor oficial de contas da Termalistur ou da Câmara, ou o revisor oficial da Câmara, que é diferente do da Termalistur, também, eu estive sempre calado, professor, também iremos fazer as diligências para eles cá estarem presentes. Devo dizer que eu fui vereador da oposição, nunca, e cheguei a vice-presidente da Câmara, e nunca precisei de andar com estes mexericos, mas devo dizer que no mandato anterior solicitei a presença do revisor oficial de contas e até hoje ele ainda não veio cá. Até hoje. Mas devo dizer que para chegar a presidente ou a vice-presidente não é com isto que se ganham eleições. Antes pelo contrário, a nossa população não gosta disto. Não gosta disto.